Segundo Miramês, enquanto a vontade não abraçar a mente e se transformar em pensamentos, em ideias, em palavras, em ações, ou conforme Leon Denis, e mais exatamente André Luiz, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. E Leon Denis, a vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora o 7º programa Pensar com Honestidade da 6ª temporada de Exemplos Não Nos Faltam. Gratidão a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês. A vocês, netespectadores, que são a causa do nosso existir. Por se inscrever, por curtir, por compartilhar, por comentar as mensagens e delas fazer uso para si e para aqueles com quem vocês compartilham. Às empresas e emissoras parceiras, também a nossa infinita gratidão. E aos corações solidários e fraternos que nos ajudam nessa imensurável caminhada. Então vamos pensar com honestidade. Normalmente, antes da construção de qualquer coisa visando um maior proveito, a nossa transformação, que é o propósito dessa série, desde o início, lembra do programa inicial? Ante o ensejo da transformação. Você quer se transformar no mundo psicobiofísico, moral ou espiritual. Então, da mente ao físico, ou a sua parte moral, o seu comportamento, ou a sua parte espiritual, o que você faz como força resultante do seu próprio comportamento, as virtudes. Então, você se comporta de tal ou qual jeito, a força resultante desta vivência, sublimando-se a cada passo, vai confeccionar as virtudes que compõem a própria consciência. Então, pensar com honestidade. A primeira coisa que devemos estabelecer: eu quero pensar ou ser pensado? Se eu quero pensar, sou eu que vou transformar o mundo mais primário, instintos, sensações, emoções, sentimentos, na confecção de novos pensamentos. A minha força de atração. E as forças e estímulos que eu quero manifestar a partir desses pensamentos são os meus sentimentos profundos, ou pode ser sentimentos mais profundos do que os meus, vindo de outras instâncias. Pela intuição, eu canalizo o que já possuo, de dentro para fora. Pela inspiração, eu importo, eu carreio de outras mentes esses referenciais profundos para essa transformação. Então, comece já sabendo que honestidade começa conosco. Não tem como mentirmos para nós mesmos, tampouco para as leis ou para a vida, porque a vida começa com V maiúsculo, os registros akáshicos de todas as experiências de todos os seres, do mais ínfimo fascículo de luz ao mais elevado astro, como síntese do ensinamento cósmico. Então não tem como eu mentir para o centro da vida maior, que é um departamento na suprema sabedoria. Não tem como. Mentir para a minha própria consciência também não dá, porque ela é a essência do meu existir. Ela é o que eu tenho de mais nobre e belo, de honestidade, de verdade e de tudo mais que me conduz para a paz, para o equilíbrio. Então, eu estou pensando com honestidade. Se eu não sei, eu busco saber. Se eu sei,
o que fazer, de repente eu não sei como fazer. Mas se eu sei o que e como, quando e onde talvez não saberei. Mas se eu sei as 4 potências, o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, eu coloco a mão na massa. E a partir do momento que eu entro em ação, eu me comunico instantaneamente com todas as minhas vivências. E eclode pela intuição essa interação, essa permuta incessante. Só que, simultaneamente, o faço com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. De modo que, se eu sei o que fazer, se eu sei como fazer, mais ainda onde e quando, não há como segurar essa transformação. Porque tudo podes, se quiseres, segundo Joana de Ângeles, e tudo lograrás se te dispuseres. Entendeu? Quando falamos tudo, é tudo, desde o universo consciencial, o universo mental, o universo psíquico e emocional, o universo físico, todos os quadrantes, o ser espiritual, moral, psicobiofísico. Não fica nada de fora. E tudo para o bem. Somente o bem existe. O mal é a ausência do bem ou o bem mal compreendido, um dos estágios. Ficou entendido? Então respire com suavidade. E ao inspirar, faça um processo de introspecção, de consulta à sua própria consciência, que eu já estou consultando a minha. Dentro daquilo que eu proponho, com honestidade, sem envergonhar-se do passado, sem se culpar, sem se condenar. Isso são condições essenciais para esse processo de transformação. Porque Deus não se envergonha de nós, nem o Cristo. Eles estavam lá, porque são onipresentes em nossas vidas. Eles não esperam o que não temos. Se fosse para ser diferente, eles teriam nos capacitado, porque são onipotentes dentro de suas realidades. Deus no macro e o Cristo no seu ambiente de ação. E como em nós Ele é a essência que nutre e norteia a nossa consciência, então Ele está presente, mesmo antes de pensarmos, Ele já sabe. Deus já sabe. Então, o máximo que eu posso fazer, dentro desse autoexame, para pensar com honestidade, para que na sequência eu viva ou sinta com sinceridade e depois fale com sabedoria e ame, para que nós amemos com fidelidade. Então, esse momento é o exercício mediante a régua da verdade, a honestidade conosco. O que eu quero pensar dentro daquilo que proponho para viver em paz com a minha consciência à luz da verdade que ilumina e liberta o buscador. Qual a verdade? Aquela que me convida a fazer o bem a todos. O bem de todos é o eterno princípio. Aquela que é mãe da minha liberdade, porque ser livre é fazer somente o bem. Então ele não me aprisiona, ele me liberta na ação. Inspirem nesse processo de introspecção à luz da verdade, com honestidade, eu vou arquitetando a realidade da minha vida, dentro dos padrões e parâmetros que eu preciso para ser saudável,
para viver em paz, para ser livre e feliz. Inspirem, se acalmem, ao mesmo tempo analisem cada situação, porque quando nós começamos a pensar no bem, se há alguma força contrária, ela vem à tona. E é necessário ter essa doçura, essa ternura, essa força que pacifica para abraçar a situação sem envergonhar-se e propor mudança. Então, a aceitação é reconhecer que está acontecendo alguma coisa, avaliar a situação e propor mudanças conforme Hamed. A nossa gratidão a vocês, espectadores, a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês, aos corações solidários, às empresas e emissoras parceiras, e vocês por se inscreverem, curtir, compartilhar, comentar e nos auxiliar a expandir esta mensagem. E na sequência, voltaremos semana que vem com sentir com sinceridade. O pensamento cria a forma, o sentimento dá vida a esta forma. A palavra que ao falar com sabedoria coloca o que pensa e sente em movimento. E o amar com fidelidade transforma isso na ação. Paz profunda. Namastê.